Renata está pedindo para nós orarmos. A irmã Renata pede oração por sua amiga Vanessa, mora no Oregon, lá nos Estados Unidos. Informação é que, inclusive, nesse momento ela está assistindo o culto pela internet. Olha, Vanessa, nós vamos orar por você, sim. Nós vamos acrescentar que, inclusive, na nossa lista, boletim aqui da igreja, nós temos uma lista de intercessão. Nós vamos orar por você. Nós também temos o culto de oração na quarta-feira. Nós vamos orar por você, viu? Os irmãos, e em casa também. Os irmãos guardem esse nome e orem pela amiga da Renata, Vanessa, tá? Guardem esse nome e orem por ela, Vanessa. Eu queria falar um pouco sobre o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, os frutos desse amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Se discute, às vezes, qual é o tipo mais perfeito de amor, qual o amor maior que existe, né? Domingo que vem vai ser Dia das Mães, e dizem que o amor mais perfeito, o amor maior que existe é o de mãe. Alguns anos atrás, nós vimos o exemplo de uma mãe que se jogou num escoadouro de água, estava chovendo muito, aquela correnteza, o filhinho caiu ali, ela não pestanejou, ela podia morrer, mas ela se jogou lá para salvar o filhinho, né? Mães fazem esse tipo de coisa. Alguns anos também vi a notícia de um bombeiro que morreu, mas salvou uma pessoa num incêndio. Inclusive, naquele atentado terrorista em Nova York, muitos bombeiros morreram porque voltaram para continuar salvando pessoas antes que os edifícios desabassem. Então, se discute muito, né, qual o amor maior, etc. Graças a Deus, no ser humano, apesar do pecado nos ter corrompido, mas no ser humano ainda permanece esse tipo de lampejo, né? Ainda um lampejo assim de amor ao próximo, até de muitas vezes sacrificar pelo próximo. Mas a Bíblia diz que não existe amor maior que o de Deus. Abram suas Bíblias, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Perdão, versículo 7 também. Romanos, capítulo 8. Perdão, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagina o seguinte: seu melhor amigo, que você ama muito, precisa de um transplante de rim, e não estão conseguindo achar doadores. Você se oferece, fazem lá o exame e tal. Que ótimo, você é compatível. Você pode doar o rim e salvar a vida
do seu melhor amigo. Você vai lá e doa. Meio preocupado com a cirurgia, natural, né? Todo mundo tem aquele medinho de cirurgia. Tem uns até que de ir no dentista tem medo, não, pastor Alberto? Até ortodentista, né? Que nem vai usar a broca nem nada, mas tem gente que tem medo. Quanto mais de cirurgia, né? Mas assim, meio com medo da cirurgia, mas é seu melhor amigo, você o ama e tal, você vai lá e você doa o rim. Agora, suponha que seja alguém que está cumprindo pena, porque é um estuprador e assassino. E existe, a gente sabe que existe gente assim. Alguém que está cumprindo pena, que é estuprador e assassino. Está precisando de um transplante de rim, mesma coisa, para poder viver, para salvar a vida dele. E não se sabe como, alguma maneira aí, você se inscreveu como doador, já fez o exame, está lá o resultado do examezinho no banco de doadores, não se sabe como alguém chega lá no banco de doadores, poxa, esse cara aqui é compatível, vamos atrás dele. Aí chegam para você e dizem assim, olha, tem um cara que está preso lá na penitenciária da Papuda. Não, da Papuda são outros crimes, né? Outra penitenciária aí, né? Está lá preso, tal penitenciária, cumprindo pena, é assassino, estuprador. Precisa de um transplante de rim. O seu rim é totalmente compatível. Será que eu doaria um rim para esse cara? Provavelmente não, né? É disso aqui que a Bíblia está falando. E mais do que doar rim, doar a própria vida. A Bíblia aqui está falando que pode ser que por um justo, por alguém que seja correto, que aos nossos olhos seja uma boa pessoa, alguém até ouse dar a própria vida. Mas não pelo pecador. Mas, espera aí, pastor, eu nunca fiz isso, não, eu nunca fiz monstruosidade alguma. Mas a Bíblia diz que, diante de Deus, todos nós somos pecadores. É interessante que lá no livro de Tiago, aqui na Bíblia, diz que se alguém quebra um mandamento de Deus, se alguém desobedece um mandamento de Deus, é culpado de todos os outros. Porque está fazendo a mesma coisa que os outros fizeram. Matar não é uma desobediência a Deus? É. Mentir não é uma desobediência a Deus? Aos olhos de Deus, a culpa é a mesma. Nós diferenciamos por causa das consequências dos atos, né, de cada um, nós diferenciamos, nós fazemos aquela diferença de pecado, pecadinho, pecadão. Diante de Deus não existe isso. Até criaram aquela diferença de pecado, pecado venial, pecado mortal. Isso é criação humana. A Bíblia diz que tudo é pecado mortal. Todo pecado é mortal. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não importa qual mandamento tenha sido quebrado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque pecar é desobedecer a Deus. Pecar é ofender, é trabalhar contra a justiça perfeita de Deus. Pecar é abandonar o padrão do projeto de Deus para o ser humano. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus nos ama tanto que, mesmo nós sendo pecadores, Deus nos ama tanto que, mesmo nós sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Nós não valíamos a morte de Jesus, não, gente. De jeito nenhum.
Jesus Cristo vale muito mais do que nós. Somos pecadores, mas Deus nos ama tanto que Jesus Cristo, Deus que se fez homem, nunca pecou, nunca desobedeceu a Deus, perfeito, perfeito em justiça, perfeito em amor, voluntariamente lá na cruz, sofreu o castigo pelos nossos pecados. Nisto está a grande prova do amor de Deus. Não existe amor maior do que este. Conta-se uma história que ilustra um pouquinho isso. Diz que um chefe de uma tribo de beduínos, um sheik, ele estava dentro da sua tenda, de repente entrou um homem correndo na tenda dele, ele olhou, procurou ver onde o homem se escondeu na tenda dele, ao mesmo tempo ele estava ouvindo um grande barulho lá fora da tenda dele. E ele saiu para ver que rebuliço era aquele. O que está vendo? Acabaram de matar o seu filho. Meu filho, quem foi que fez isso? O homem que acabou de entrar na sua tenda. E nós vamos matá-lo. Ele derramou sangue, o sangue dele será derramado. Nós vamos matá-lo. Aí aquele sheik pensou assim, falou assim, não, ele está sob a proteção da minha tenda. E se ele derramou o sangue do meu filho, agora ele deve a reparação a mim. E a reparação que eu quero dele é que ele agora seja o meu filho. A reparação que eu quero dele é que ele agora seja o meu filho. É isso que Deus faz conosco. Nós somos pecadores. Jesus Cristo morreu por nossa causa. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. E agora Deus nos faz seus filhos. Em Jesus Cristo há perdão. E eu gostaria que agora vocês abrissem, por favor, suas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, está falando a respeito de Jesus Cristo. Esses versículos estão falando a respeito de Jesus Cristo e do seu sacrifício, por amor a nós. E nós vemos nesse texto, então, esses frutos, esses resultados desse grande amor de Deus, demonstrado lá na cruz, no sacrifício de Cristo. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Jesus Cristo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse é o primeiro resultado, primeiro grande resultado do amor de Deus, manifestado lá em Jesus Cristo na cruz. O sangue de Cristo nos lava de nossos pecados. Somos pecadores, mas essa era a única maneira que existia de sermos perdoados de nossos pecados. Jesus Cristo, lá na cruz, morrendo, sofrendo em nosso lugar, derramando seu sangue para nos perdoar, para nos lavar do pecado. Não havia outra maneira. Se existisse outra maneira, Deus faria isso? Se fosse possível ser bonzinho, se fosse possível ser perfeito, se fosse possível
alcançar o perdão de Deus, dando muitas esmolas, etc. Seria necessário Deus fazer isso com Jesus Cristo? Não. Não havia outra maneira de perdoar nossos pecados. Era a única maneira. Um homem perfeito, sem pecado, sofrendo o castigo dos homens pecadores. Mas esse homem sem pecado não existia. Esse homem sem pecado não existe. Deus, então, se fez homem. É interessante que a Epístola aos Romanos, que nós lemos no início, ela se refere a Jesus como o segundo Adão. O primeiro Adão, pai de toda a raça humana, pecou. Mas Jesus Cristo, Deus que se fez homem, esse não pecou. Esse não pecou, esse realmente cumpriu o propósito de Deus, porque era Deus que se fez homem, um homem sem pecado, porque era o próprio Deus. E lá na cruz, como homem, Deus que se fez homem, lá na cruz levou sobre si o nosso castigo. E aí trouxe perdão para os nossos pecados. Mas quando a Bíblia fala de lavados pelo sangue de Cristo, também aí há um outro fruto do amor de Deus, que é a santificação. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo nos lava com seu sangue, também está falando que nós somos transformados, somos santificados. Ele remove de nossas vidas os nossos pecados também nesse sentido. Jesus Cristo nos dá uma nova natureza. Jesus Cristo coloca em nosso coração o desejo de obedecer a Deus e não aos nossos próprios desejos. Ele coloca isso em nós. No momento em que nós entregamos nossas vidas a Jesus, nós somos perdoados. Deus olha para nós, só vê justos. Deus olha para nós, só vê perfeitos, inculpáveis, sem pecado. Coisa maravilhosa, né? Nós pecadores. Nós olhamos para nós mesmos, vemos pecadores. Deus não. Pelo sacrifício de Cristo, Ele olha para nós, vê justos, inculpáveis, santos, porque fomos lavados, perdoados pelo sangue de Cristo. Mas isso também significa que Ele coloca em nós também esse novo desejo de fazer a vontade de Deus, deixar o pecado para trás. E cada vez nós vamos progredindo nesse processo, quanto mais nos colocamos na mão de Deus, quanto mais buscamos a direção de Deus, quanto mais buscamos sua comunhão, quanto mais decidimos que não queremos o pecado, queremos é fazer a vontade de Deus, mais e mais nós vamos avançando na santificação. Tem gente que não gosta muito que se fale em santificação. Perdão de Cristo, tudo bem. Ótimo. Maravilha. Vai falar em santificação, não. O negócio de santificação é uma coisa superada, né? Isso tem muito a ver com cultura do povo, tem muito a ver com época. Meus queridos, realmente, tem muita coisa que tem a ver com costumes de época, tem muitas coisas que tem a ver com a cultura de determinados povos, mas a palavra de Deus é imutável. Os princípios que aqui estão, que Deus apresenta e que estão aqui, são duradouros, são imutáveis, seja a época que for, seja a cultura que for. Por exemplo, os 10 mandamentos, são só 10. Está ali o projeto de Deus, o que Ele espera do ser humano. Está ali o alvo de Deus proposto para o ser humano. Então, meus queridos, santificação é algo necessário. Essa caminhada rumo ao alvo de Deus, essa caminhada rumo a essa perfeição que Deus quer de nós, e que só é possível
quando nós realmente aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, porque humanamente é impossível. Nós só nos santificamos realmente lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, também há um fruto maravilhoso do amor de Deus, manifestado lá em Jesus Cristo, na cruz. Quando nós aceitamos esse perdão de Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele também nos dá uma missão. Ele também nos dá um propósito de vida. Está muito na moda falar em propósito. Tudo se fala em propósito, né? Qual o propósito dessa empresa, até nas empresas, qual o propósito, qual a missão, qual a visão da empresa, né? Também, hoje em dia, as igrejas, no meio eclesiástico também, a igreja tem que ter propósito, como se a igreja não tivesse propósito, né? Tem que arranjar um, né? Igreja naturalmente já tem propósito, meus queridos. Está na palavra de Deus, já está no DNA da igreja, né? Qual é o propósito, né? E quando Jesus Cristo nos perdoa, nos transforma, nos coloca no caminho da santificação, Ele também nos coloca um DNA espiritual. Qual é o nosso propósito? Aqui o versículo 6 diz que Ele nos fez reis e o quê? Sacerdotes para Deus. É manifestação do amor de Deus também, manifestado em Jesus Cristo. Ele nos perdoa, Ele nos santifica, Ele nos dá também propósito. Abram suas Bíblias, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus, se referindo aos crentes, se referindo aos discípulos de Jesus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio, vejam bem, o sacerdócio real, a mesma expressão lá do livro do Apocalipse, não é? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Jesus lá na cruz, né? Para quê? Qual o objetivo de nós sermos sacerdócio real? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. O que o sacerdote do povo de Israel fazia? Levava as pessoas a Deus por meio dos sacrifícios. As pessoas que realmente se arrependiam de seu pecado e queriam se consertar com Deus, iam diante do sacerdote, arrependidos, contritos, e ofereciam um cordeirinho em sacrifício, representando Jesus Cristo que ainda viria para morrer na cruz. E daquela maneira, por meio daquele ofício sacerdotal, o sacerdote levava as pessoas a Deus. Agora a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós somos os sacerdotes reais, os sacerdotes de Cristo, para anunciarmos as suas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós também temos hoje, meus irmãos, esse propósito. Nós hoje temos também essa missão, perdoados, santificados por Cristo, transformados por Cristo. Esse é o nosso propósito. Somos sacerdotes de Cristo, levar as pessoas até Cristo. Como? Anunciando suas virtudes, anunciando que em Cristo há perdão, anunciando que em Cristo há salvação, anunciando que Ele nos perdoa, nos salva, nos dá vida eterna, nos dá paz, nos dá verdadeira alegria, porque Ele é Deus que lá na cruz se deu por nós. Que Ele é quem nos dá
do Santo Espírito de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. As virtudes daquele que nos chamou, nós precisamos anunciar. Esse é o nosso propósito. Bênção de Deus para nós, fruto do amor de Deus para nós. Fruto do amor de Deus para nós, manifestado em Jesus Cristo lá na cruz. Só aquele que realmente já aceitou o perdão de Jesus, já se arrependeu de seus pecados, foi perdoado, santificado, é que agora pode ter esse privilégio de anunciar Jesus Cristo para as outras pessoas. Vejam que o texto fala de uma posição de honra. Ser sacerdote de Cristo é uma grande honra, porque ele chama de sacerdote o quê? Real. É um grande privilégio podermos levar outras pessoas a experimentarem o amor de Deus, falando de Jesus Cristo. É um privilégio muito grande. A Bíblia mostra isso como algo muito elevado. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo desse privilégio? Estamos realmente falando de Jesus para as outras pessoas, aproveitando todas as oportunidades possíveis, até procurando criar oportunidades? Ou será que às vezes ficamos tímidos, ficamos assim receosos de falarmos? Apóstolo Paulo declarou: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Meu amigo, só você falando, meu irmão, só você falando de Jesus, as outras pessoas serão salvas. É o poder de Deus agindo por meio de mim, agindo por meio de você, para a salvação das outras pessoas. Isso é um privilégio enorme. E nós não devemos sentir timidez, vergonha disso aí. As pessoas não têm vergonha de fazer coisas tão terríveis. Ontem de manhã mesmo um rapaz acendeu um cigarro de maconha na minha frente. Na maior tranquilidade. Maior coisa natural, maior tranquilidade, na minha frente. Eu tentando falar, de alguma maneira, puxar conversa para falar de Jesus e mostrar malefício disso que ele estava fazendo. Na maior cara de pau. Começou. As pessoas não têm vergonha de fazerem tantas coisas. E às vezes nós temos vergonha de fazer algo que é tão elevado, que é o propósito de Deus para nós. Foi feita uma pesquisa, já há alguns anos atrás, lá nos Estados Unidos. Qual o principal motivo de crentes que raramente falam de Jesus, Qual o principal motivo deles se comportarem assim? Então foram feitas perguntas, nas igrejas lá nos Estados Unidos, várias igrejas, e a maioria respondeu: vergonha. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, lá na cruz, manifestou o seu amor em Jesus Cristo, para que nós também amássemos as outras pessoas. E por amor a Cristo e por amor às outras pessoas, nós devemos ir, nós devemos falar de Jesus. É privilégio. Nós somos sacerdócio real, sacerdotes do Rei Jesus, aproximando as pessoas dele,
mostrando o caminho pela pregação do Evangelho. Meu querido amigo, você quer propósito para a sua vida? Às vezes a pessoa sente que, muitas vezes, sente que está faltando alguma coisa. Aí entra naquela rotina de se matar de trabalhar e no fim de semana dá um jeito de mergulhar de cabeça. Fim de semana é para zoar, fim de semana é para se divertir, é para isso, para aquilo outro. E entra nessa rotina, procurando algum sentido para a vida. Né? Outras vezes vão procurar em filosofias, em religiões esotéricas, etc. Sentido para a vida, propósito para a vida. Meu querido, propósito para a vida verdadeiro, você só encontra em Jesus. Você só encontra quando você se rende ao amor de Deus, demonstrado lá na cruz. Entregue sua vida realmente ao Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se de seus pecados. Aceite o que Ele fez na cruz por você. Viva para cumprir os propósitos que Deus tem em sua vida. E você vai experimentar o que é ser feliz. Problemas vão desaparecer? Não desaparece, não. Desaparece, não. Às vezes vem até mais. De vez em quando alguém se converte, vem e fala com a gente. E olha, está me acontecendo tanto problema, não acontecia antes. Às vezes vem até mais. Não é? Mas olha a paz que Deus coloca, a alegria que Deus nos dá, a segurança, e a gente vai atravessando tudo isso, fortalecido por Deus, com a confiança, com a consciência que Ele está sempre conosco, segurando nossa mão, e às vezes até nos levando em suas mãos. Olha, tudo isso é muito bom. E saber que Ele está nos conduzindo para a cidade eterna, para o céu, para junto de Deus. Que maravilha isso. Você já tem essa certeza? Aceite o amor de Deus, aceite o perdão de Jesus, entregue sua vida a Ele. Nós, queridos irmãos, vamos cada vez mais cumprir esse propósito que Deus tem para nós, de sermos o seu sacerdócio real. Cada um de nós, onde estivermos, sejamos realmente sacerdotes do Rei, levando outras pessoas a conhecerem as virtudes de Jesus, a salvação que Ele nos oferece. Esse é o nosso propósito. Maravilha! Que coisa maravilhosa. Eu fico pensando, nós, quando chegarmos ao céu, podermos conhecer pessoas que se converteram por meio do nosso testemunho, ou por meio do testemunho de outras pessoas que já chegaram a Jesus por nosso meio. Maravilha vai ser sermos surpreendidos no céu, encontrando filhos na fé, netos na fé, bisnetos, tataranetos na fé, né? Porque um vai ganhando outro para Jesus, ganhando outro. Mas a Bíblia fala também daqueles que serão salvos como que pelo fogo, lá na Epístola de Judas. Quem são esses? Aqueles que negligenciaram, né, o seu privilégio. Aí vão chegar no céu igual aquela pessoa que escapou de um incêndio. Quem escapa de um incêndio leva alguma coisa? Muito mal a roupa do corpo, né? A roupa do corpo às vezes até meio queimada, né? É isso que quer dizer a palavra de Deus quando diz que alguns serão salvos como pelo fogo. Chegarão ao céu e ponto. E não terão essa alegria de lá no céu verem os frutos do amor de Deus por meio da sua atividade, da sua ação de testemunhar de Cristo. Porque não fizeram isso, porque não testemunharam de Cristo.
Mas é muito bom, será muito bom nós chegarmos lá e vermos essas pessoas. E, de repente, não sei, né? Mas às vezes eu fico imaginando, você perguntar assim, como é que você chegou aqui? Fulano de tal me deu um folheto. Como é que você chegou aqui? Ciclano de tal, eu trabalhava com ele. E ele não me perdia a oportunidade para falar de Jesus para mim. Como é que você chegou aqui? Meu patrão fazia um culto evangelístico e nos convidava e dava excelente testemunho de Cristo para nós. Como é que você chegou aqui? O meu funcionário me falou de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Que privilégio que nós temos. Manifestação do amor de Deus em Jesus Cristo lá na cruz. Meus queridos, vamos encarar o nosso sacerdócio mais do que responsabilidade, muito mais